Olá, alunos! Hoje na aula online de produção de texto, sexta-feira, 7 de maio de 2021, nós trabalhamos uma história em sequência, uma gravura em sequência, tá bom? Então, vamos lá para a história. Nós temos aqui 3 gravuras, né? Então, nós vamos observar cada gravura. Qual é a gravura que aconteceu primeiro? Será que o que aconteceu primeiro foi essa aqui, que o menino está conversando com a mãe? Ou será que foi essa que o menino está no chão? Ou será que foi essa? Então, vamos lá. Qual é a primeira gravura? A primeira gravura é esta aqui, que o menino está subindo na árvore. A segunda gravura é esta aqui, que o menino caiu da árvore porque o galho quebrou e a irmã correu para acudir. Essa aqui é a terceira gravura, né, que mostra a irmã, o menino e a mãe, né, a mãe conversando com o menino todo machucado, né, todo rasgado, sujo, e a mãe tá conversando com ele e a irmãzinha prestando atenção, e eles estão em casa. Então, nós temos a primeira, a segunda e a terceira gravura. Agora, vamos lá. Para produzir um texto, nós temos que observar as imagens e ler as imagens. O que é ler a imagem? É possível ler a imagem mesmo sem palavras? Sim. A imagem é um tipo de texto, só que é um tipo de texto que não tem palavras. E ela pode ser lida, porque eu vou observando os detalhes do desenho e entendendo a situação a partir desse desenho. Então, a imagem é um tipo de texto. 2. Pensar no fato principal das imagens. Lá o fato principal foi a queda do menino da árvore, né? O galho quebrou e o menino caiu. Esse foi o fato principal. 3. Pensar no nome dos personagens. Eu posso colocar nome para a menina, para o menino, para a mãe, né? Posso sim. Posso colocar o nome, porque o texto sou eu que estou escrevendo. 4. Pensar no local que se passa a história. Então, a história ela começou no quintal, no jardim. Como eu sei disso? Observando a imagem, né? Eu pude observar árvores, mato, né? Parecia que estava de dia, né? E depois ela aconteceu, no final da história, já foi em outro lugar, que foi a casa do menino, que eu vi lá a planta, eu vi a porta, né? Então, a partir dessa observação, eu pude identificar 2 locais, que começou no quintal e terminou na casa. 5. Elaborar um título que tenha a ver com a imagem. Então, o título, o que é título? Título é o nome do texto. E para colocar o nome no texto, eu tenho que colocar um título que tenha a ver com o fato principal. O que eles estavam fazendo? Eu penso no fato e coloco o nome, tá bom? Próximo, pensar que a história tem que ter começo, meio e fim. Ela tem que ser uma sequência, ela tem que começar, ter um desenrolar, né? E um final, e fechar o que aconteceu. Então, ela começa de uma forma, aí acontece o fato principal e como termina esse fato principal. Então, tem que ter o começo, meio e o fim. Outra coisa que eu preciso pensar é que temos que usar o parágrafo. E o que é o parágrafo? Como a gente vem explicando nas outras aulas, o parágrafo é o espaço de 2 dedos que marca a ideia. Que cada ideia nova tem que fazer um novo parágrafo. Então, eu vou deixar o espaço da margem do caderno de 2 dedinhos para marcar essa nova ideia. Escrevo até a outra margem do caderno. Quando eu chegar na outra margem, se eu mudei a ideia, eu deixo um novo parágrafo. Se eu não mudei a ideia, eu não deixo espaçamento, eu continuo pertinho da margem. Então, só vou deixar espaçamento no início da ideia. No restante, eu vou escrever de uma margem a outra. 8. No começo do parágrafo, eu devo usar a letra maiúscula. Então, eu tenho que deixar o parágrafo, que é o espaçamento, para marcar a ideia, e começar com letra maiúscula. 9. Agora que pensamos em tudo isso, vamos começar a escrever? Então, vamos lá. Então, nós temos aí a primeira imagem. Então, pegamos o nosso caderno e a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o título. O título dessa história, eu escolhi a brincadeira, porque foi a partir de uma brincadeira que aconteceu todo o desenrolar dessa história.
Então, o título, como eu disse, tem que ter a ver com a história. Então, no caso aqui, é a brincadeira. Eu coloco o título no meio da linha, né? Eu, mais ou menos, não vou deixar só o espaçamento de 2 dedos, eu vou deixar mais do que 2 dedos para marcar. Posso usar um giz de cera, um lápis de cor para dar destaque ao título também, não tem problema. Depois disso, esse momento, eu pulo uma linha e começo a escrever o parágrafo. Começo com o quê? Para marcar a ideia, eu deixo um pequeno espaço de 2 dedos. E aí eu começo a escrever. Vou de uma margem, deixo o espaçamento, começo a escrever, vou até o final da minha margem e aí eu vou escrevendo. Vamos lá. Vou começar. Numa bela manhã de primavera, ó, o começo tem que ser num belo dia, numa bela tarde, em uma noite, em um verão, era uma vez. Tem que começar de alguma forma, posso começar dessas maneiras. Numa bela manhã de primavera, Ana e João estavam brincando no quintal quando João resolveu subir na goiabeira. Então, vamos observar aqui o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo começou a história. Para começar, eu deixei o espaçamento e aí, para marcar a ideia de que eles estavam brincando no quintal e subiu na goiabeira, eu deixei o espaçamento. Então, esse falou disso. Terminei de falar sobre isso, coloquei o ponto. Vou mudar a ideia, então eu tenho que ir para a linha, imediatamente embaixo, deixar um novo parágrafo para marcar uma nova ideia e continuar escrevendo. Ana olhou aquela traquinagem do irmão e disse. Então, aqui no primeiro parágrafo, eu falei que eles estavam brincando no quintal. Foi até o que aconteceu antes aqui, dessa imagem. Depois, já é um outro assunto. Ela estava olhando para o que o menino estava fazendo e ela resolveu falar. Quando a personagem da história resolve falar, eu tenho que colocar no final 2 pontos, mudar a linha, porque eu não posso misturar a fala do narrador com a fala do personagem. Colocar o travessão e escrever a fala que ela disse. Aqui no caso ela disse assim: João, você vai cair nesse galho. Você vai cair, esse galho é muito fino. Então, essa é a fala. Então, a fala do narrador é na linha de baixo, com um novo parágrafo, travessão. Terminei de escrever a fala do narrador, aí, do personagem, desculpa, eu vou mudar a linha e fazer um novo parágrafo. João nem deu ouvidos para o que sua irmã disse e subiu a si mesmo. Então, vamos voltar só um pouquinho. No primeiro parágrafo, falamos da brincadeira, que eles estavam no quintal brincando. No segundo parágrafo, falamos que a Ana estava olhando o que o João está fazendo. Então, são acontecimentos diferentes, parágrafos diferentes. No terceiro parágrafo, foi uma fala. Então, é outro acontecimento, outro parágrafo. No quarto parágrafo, falou que o João não deu ouvidos para o que ela falou. Então, até agora, nós temos 4 acontecimentos. A brincadeira no quintal, a menina olhando o menino fazendo arte, ela falando com ele e ele sem dar ouvido a ela. Então, cada acontecimento desse foi marcado com espaçamento de 2 dedos. Sua irmã disse e subiu a si mesmo. Agora, já que ele subiu a si mesmo, vai mudar o assunto, né? Aqui a gente já tá vendo uma nova imagem. Ele subiu, mas o que aconteceu? O galho quebrou e ele caiu. Então, já mudou o assunto de novo. Se mudar o assunto, eu deixo um novo espaçamento e escrevo. Ao subir, o galho fez um barulho e quebrou. Então, ó, mudou o assunto, eu deixo um novo espaçamento na linha de baixo e escrevo. Quebrou. Depois que ele quebrou, o que aconteceu? Vou mudar de novo o assunto. Se eu vou mudar de novo o assunto, eu deixo um novo espaçamento. João caiu de costas e sua irmã correu para socorrê-lo. Então, ó, aqui falou que o galho quebrou, aqui falou que a sua irmã correu para socorrer. São assuntos diferentes. Por serem assuntos diferentes, eu tenho que marcar o início dos assuntos com o parágrafo, que é o espaçamento. Vai mudar de novo o assunto, então eu vou deixar um novo espaçamento. João estava chorando muito, rasgou sua roupa, arranhou seus cotovelos. Então, aqui falou que o galho quebrou, um assunto, um parágrafo. Aqui falou que ele caiu de costa, outro assunto, outro parágrafo.
Aqui falou que ele estava chorando muito, que rasgou a roupa, outro assunto, outro parágrafo. Então, cada assunto, um outro parágrafo. Ana ajudou o João a se levantar e o levou para casa. Aqui já aconteceu outra coisa. Então, ele subiu no galho que quebrou, ele caiu de costa, ele chorou e a Ana ajudou. São 4 assuntos diferentes nessa folha. Então, todos eles são marcados com espaçamento. Então, crianças, prestem bem atenção. Toda vez que você mudar o assunto do seu texto, você tem que deixar esse espaçamento aqui para marcar um novo assunto, ok? É isso que é parágrafo. Você põe ponto, muda a linha, deixa o espaçamento e começa a escrever um novo assunto. Toda vez que você mudar o assunto, põe ponto, muda a linha, deixa o espaçamento e começa a escrever sobre o outro assunto. A terceira imagem está nos mostrando a mãe conversando com ele e a irmã. E aqui a gente já não está mais no quintal, a gente já está na casa. Como é que eu sei que nós estamos na casa? Nós temos quadro, nós temos uma porta, planta, né? Então, a imagem dele já é de um outro local que não era aquele do início da história. E aí, é com você. Você vai olhar essa imagem, mudar o assunto aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho. Nós terminamos, levou para casa, mudou a imagem. Eu vou para a linha de baixo, mudo de linha, deixo o espaçamento e começo a escrever sobre este assunto aqui, ó. O final da nossa história, ok? Então, não esqueçam, coloque um novo parágrafo e comece a colocar o seu final. Agora é com você. Você vai pensar no que aconteceu e vai escrever para mim. Terminou de escrever o final da sua história, copiou ela toda, não esqueça de mandar foto e até a próxima aula, tá bom? Então, só voltando um pouquinho. Você termina a sua história. E para terminar, como nós mudamos o assunto, você vai deixar um novo parágrafo. Se a mãe falar, você também vai colocar um novo parágrafo, tá bom? Termine direitinho e estou aguardando. Beijinhos e até a próxima aula.